fight with everyone else. You guys ready to have some fun? Yeah! All right, don't worry about it. Looks like you can use the bumpers. You don't want the bumpers. Life doesn't give you bumpers. God damn it. We have a new student joining us today. Hey, dude. Welcome to the suck. So let me go. Mom, I don't wanna be have you been drinking? A little bit. Oh, hey. everyone deserves a chance to walk with everyone. Who do you want to be, Mason? What do you want to do? Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 119. Eu sou Rafael Arinelli e finalmente eu vi um filme do Anos Incríveis. Eu sou o Daniel Cury e uma das coisas mais bonitas da vida é que quando a gente acha que haveria mais, realmente há. Ah, meu Deus. Muito profundo. Filósofo. Aqui é o Henrique Risato, e se o Nelson Rodrigues tivesse escrito Boyhood, se chamaria Boyhood, a vida como ela é. Meu Deus. Muito bom. Melhor ainda quando o cara faz a frase que já fala o tema do podcast, né? Não tem nenhum suspense. Não, tem nenhuma... que suspense. Tem nada. Não tem nenhuma coisa implícita para as pessoas interpretarem. É tipo direto na e reto. cara, na cara. Vai ter spoiler mesmo? Já tem spoiler do tema já. É isso mesmo. Estamos reunidos aqui novamente com o time titular do podcast Cinemação para falar sobre um dos filmes que é, se não o grande, o maior favorito aí ao Oscar, né, desse ano, que é o filme Boyhood. Vamos falar então sobre esse filme, como o Henrique falou já, com spoilers, obviamente. Vamos falar bastante do filme, o que o filme quis dizer. Então, se você está aí pensando em assistir o filme, você tem duas opções. Ou você pula esse podcast e vai escutar os mais antigos, ou, né, você também tem a opção de escutar o podcast e depois ir assistir o filme para pegar algumas coisas que a gente vai falar aqui. Mas, sem dúvida, é um filme que vai ter muito assunto pra ser falado, né? Vocês acham que se filmassem a vida de vocês ia ser divertido ou não? Não, ia ser uma bosta. Nossa. Não, brincadeira. Não ia ser uma bosta. Ia ser chatinho, entendeu? Nossa, o meu ia ser meio entediante também. É, tipo... Casa, colégio, casa. Não, casa, ia colégio. ter os as cenas do filme que eu ia no cinema aqui. É. E partidas de RPG. É, exatamente. Então, é meio chato a sua vida mesmo. Eu não iria pagar pra assistir sua vida. Mas a hora que tivesse pro fim do filme, ia ter eu indo na sua casa, Rafael. Todo sabadão lá, usufruindo do seu videogame. Exatamente. Você e o Dani, né? Ator coadjuvante, né? É. Verdade. Não, mas é mais legal, né? Ator coadjuvante deve ser mais legal. Tipo, os do Boyhood não trabalharam tanto assim, ficaram lá, foram só uma vez, depois não foram mais. Exatamente, cara. Imagina. Imagina que bizarro, o cara foi lá, gravou, sei lá, o pai, o cara que casa primeiro com a mãe dele lá. Vai lá, grava um filminho, tipo um especial. E aí ele fala assim, pô, cadê? Tá pronto? Não tá pronto, demora 8 anos, né? Sei lá quanto pra terminar, parte mas dele. beleza. Vamos então conversar sobre Boyhood logo depois do quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo, então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Beyond the horizon, behind the sun,
Começando mais um quadro Repercussão, cheio de comentários, várias coisas chegaram e nós estamos reativando aqui a campanha Saia do Armário, ouvinte de podcast. Estamos sentindo falta daqueles comentários, todos aqueles comentários que a gente recebia no final do ano passado, né? A galera voltou para os seus armários. É só a gente tirar umas férias, aí a galera fala, agora tá tranquilo, posso voltar pro armário e ficar lá de novo sem escutar, sem comentar. Não é assim que funciona, né? Não precisa ter vergonha, vai lá, a gente quer saber o que você tem pra contar, o que você tá achando do podcast, o que você tá achando dos posts, o que você tá achando das postagens no Twitter, no Face, das fotinhos no Instagram. Tem lá Cinemação, vai lá, mostra que você existe. E mostra que você vê filme bacana também. A gente falou do Grande Hotel Budapeste, tá falando do Boyhood. Não precisa deixar pra comentar só quando a gente for falar dos Vingadores, entendeu? Ou sei lá do que mais. Não, pô, esses filmes são muito legais, tem muita coisa pra debater, pra discutir. Então dá a sua opinião. Teve gente que odiou Boyhood, por exemplo, né? Então você pode, como se você odiou, você pode comentar por que você odiou. Vocês são uns bostas, vocês ficam falando bem do filme. Vai lá e comenta pra gente saber o que as pessoas estão pensando. Cara, estamos voltando com a campanha Saia do Armário, ouvinte de podcast. Vocês têm a força, vocês podem comentar. Vamos lá, vamos comentar. Ao contrário do que o Rick Grimes fala, isso aqui é uma democracia. Exatamente. Dani, como que a gente faz para essas pessoas que agora estão abrindo lá a frestinha do armário e estão falando, eu vou sair, mas eu não sei por onde ir. Como que eu faço para escrever pro Cinemação? É só entrar no seu e-mail, no seu correio eletrônico e mandar um e-mail para contato@cinemação.com. Sempre .com, tem .br nenhum, porque a gente é chique. Contato@cinemação.com, escreve um e-mail pra gente, um monte de gente escreve e-mail, contando coisa, fazendo um texto um pouco mais longo. A gente, quando recebe e-mail, só se for muito ruim a gente não vai ler no podcast, porque geralmente a gente lê. Mesmo. Mas você pode também entrar no facebook.com/cinemação e comentar lá no Facebook, comentar nas nossas postagens, não necessariamente sobre o podcast, sobre vários assuntos que a gente coloca por lá. Se você preferir no Twitter, é o @cinemação. Ou você pode até comentar direto com a gente. Eu sou o @Daniel Cury, com Y, o Rafael @Arinelli e o Henrique é o @Henrique Risato. Tudo junto, 2 T's, né? Então você pode seguir a gente no Twitter, comentar por lá e, enfim, dar a sua opinião. A gente pode ler também o que você falar pelo Twitter. Quem preferir seguir a gente no Instagram, pode entrar no @Cinemação. Também lá no Instagram, sempre tem postagem. E no Instagram também dá pra comentar. Se tiver um comentário bacana, a gente vai ler. Se você não tá ouvindo a gente no site do Cinemação ou baixando o nosso arquivo, você provavelmente, ou nem no feed, né, do iTunes, etc., você provavelmente está ouvindo na webradiovagalume.com, porque toda sexta-feira às 22 horas e sábados ao meio-dia o podcast do Cinemação é exibido na Web Rádio Vagalume. Então se você estiver ouvindo agora na Web Rádio Vagalume, dá um oi pra gente lá no Twitter ou em qualquer outra rede social, fala assim, gente, tô ouvindo aqui, pra gente saber, porque a gente é feliz assim, a gente quer saber. E claro, não esqueça, por favor, de visitar o cinemação.com, sempre com novidade, um monte de coisa divertida, um monte de coisa boa, um monte de notícia, Emma Watson fazendo a Bella e coisas do tipo, tudo por lá, tudo novinho, todas as novidades, trailers, etc. E se você ouve o podcast, não esqueça de curtir onde quer que você esteja ouvindo, seja no SoundCloud direto, seja pelo iTunes, curte, dá nota de 5 estrelas pra gente crescer um pouco mais, alavancar o nosso ranking, é sempre importante pra gente, então dá essa força pra gente, é a única coisa que a gente pede. Conteúdo 100% gratuito, né? Tá aí na mão, de graça, todos os dias, com notícia de cinema, podcast e tal. Nada como, no mínimo, a pessoa dar uma curtida, né? Colocar uma estrelinha, classificar a gente, ajudar, né? Enfim, isso sempre ajuda para mais pessoas conhecerem. Se você gosta de ouvir a gente, você quer que mais pessoas ouçam também, então, por favor. Falando justamente aí da parte do iTunes, eu recebi aqui um comentário que veio do iTunes, né? O José Hilton foi lá e classificou a gente no iTunes
que é muito importante, como a gente acabou de falar, né? E o José Elton escreveu o seguinte: gosto muito de cinema e vocês são muito bons. Assuntos sérios da área. Vocês cultivam em mim meu lado cineasta. Olha só, o cara, né? Já tá querendo já seguir carreira. Usar como profissão cinema. Ou às né? vezes ele quis dizer cinéfilo e falou cineasta. sei lá. Não, mas ó, ele continua falando assim, ó, até animei em fazer o curso. Aí, vai virar cineasta. Aí. Aí a gente entrevista ele no futuro. Né? E ele continua: apenas peço que deem muita atenção à qualidade do áudio, isso é essencial a um podcast. Olha Mas só. a gente dá atenção, não dá? O que às vezes pode acontecer, falar pro José Hilton e pra todo mundo é assim: nós três, sempre que possível, em 90% dos casos, nós gravamos todos juntos na base secreta do Cinemação, que eu não vou poder falar onde é, mas fica em Itu, interior de São Paulo, mas vocês nunca vão saber aonde. E beleza, a gente tá aqui junto e a gente grava com os equipamentos do estúdio. Aí tem convidados que, o cara tá em qualquer lugar do mundo. Então ele grava via Skype, geralmente. Sim. Pode ser que, por exemplo, no primeiro podcast do ano, o Daniel tava viajando a trabalho, então ele gravou por Skype também. Então, às vezes, pode dar umas falhadinhas, mas não é por nossa culpa, é porque assim... Porque a conexão desse país, o Brasil tem uma estrutura pobre de conexão de fios de rede, etc. É verdade, A culpa não é nossa, tem que reclamar lá em Brasília, é uma brincadeira. Na Mas verdade, isso acontece, infelizmente, né? Acontece muito, e no primeiro podcast, por exemplo, a gente teve muito trabalho com internet, né? Porque tava só eu aqui em Itu e a galera toda em São Paulo. E São Paulo tava chovendo, então você imagina, né? Cachorro mijou no poste errado, caiu a luz em São Paulo. Mas foi mais ou menos por aí, né? Mas de qualquer jeito, a gente tá dando atenção devida à qualidade do áudio, né? Inclusive fizemos novos investimentos aí, todos com microfone. Se você parar pra escutar os primeiros podcasts, começou sendo gravado num iPhone, cara, ou num computador, lembra? A gente colocava no meio e aí todo mundo ficava assim, gritando. Com dor no pescoço no final do podcast. Assim. Exatamente. Dani, qual que é o comentário que você trouxe aí pra gente nesse podcast tão especial 119? Eu tenho um comentário que surgiu no Twitter referente ao último podcast. Foi do Leandro Leal, não é a Leandra Leal, é o Leandro Leal. Deve ser parente. Por uma letra. Nem o Roberto Leal. Nem o Roberto Leal. Português, doido. Ele deve ser uma pessoa leal. Eu espero que o Leandro seja uma pessoa realmente leal. E ele deve ser. Porque daí ele falou assim: uau, separei este filme para ver esse fim de semana. Devo ver o podcast antes ou depois? Porque ele estava para ver o Grande Hotel Budapeste, né? Sim. Até nem sei se ele ia ver no cinema, porque parece que São Paulo voltou a passar, ou mais provavelmente no DVD, né? Porque já tem disponível por aí e tudo mais. E aí a gente até respondeu, falou assim: então ouve depois, porque tem spoiler. A não ser que a pessoa, claro, não se importe com spoiler. Mas a gente respondeu enfim, a gente conta o filme inteiro, destrincha o filme inteiro. Às vezes é legal para quem gosta de ter a primeira experiência sem tanta informação do filme, só sabendo o básico. Aí realmente eu geralmente recomendo as pessoas a ouvirem o podcast aqui depois de terem visto o filme, mas óbvio que cada uma ao seu jeito. Né? Ouve o podcast então até o fim do Repercussão, aí você assiste o filme e você ouve só a parte principal. Tem sempre essa possibilidade. Mas se ele vai ouvir de qualquer jeito, ouve depois, tá tudo bem. Eu, por exemplo, não gosto nem de ler crítica, cara, antes de ver o filme, sabe? Porque eu acho que como a crítica tem o objetivo de evidenciar pontos para você prestar atenção, eu gosto de chegar para assistir o filme meio cru assim mesmo, para eu criar as minhas impressões, e aí depois eu leio a crítica e daí eu vou falando, o cara tem razão nisso, não concordo com aquilo e tal. Então eu já vou meio pensando nisso, né? Mas tem gente que não se importa, tem gente inclusive que gosta de ver filme já sabendo mais ou menos o que vai acontecer. Eu acho que é diferente, assim, uma crítica eu às vezes eu geralmente leio, mas são críticas de lugares que eu sei que não vão entregar o filme totalmente, porque eu não gosto disso.
do spoiler. Mas às vezes é bom porque ela vai te guiando para um determinado pensamento. Então você já sabe como chegar no filme. Mas óbvio que também é muito legal a experiência de chegar num filme totalmente cru, né? Assim, lógico. Tô meio mal informado, olhei lá e vou ver isso aqui, vou ver o que dá. E aí de repente você descobre que é um negócio muito legal. Ou você se assusta e depois tem que entender melhor, pensar mais no filme. Eu acho que vai muito assim de cada um, né? De gosto mesmo. Então é importante você ir sentindo e indo lá e vendo o filme do jeito que você quiser e tal. Enfim, chegamos à nossa sessão e-mail gigantesco para ler, e hoje ficou a cargo do nosso queridíssimo Henrique Risato para ler aí todo o e-mail sem gaguejar, sem falar palavras erradas. Só porque o e-mail gigante passado foi do Dani, agora vai ficar comigo. Mancada. Exatamente. E aí? Bom, quem mandou o e-mail foi o Fernando Machado. Ele falou um pouquinho aí sobre o Grande Hotel Budapeste, nosso último podcast que tá fazendo o maior sucesso. Ele mandou assim: boa tarde, amantes do cinema. Quando vi que vocês falariam de O Grande Hotel Budapeste, confesso que uma lágrima apareceu no meu olho, pois vocês iam falar do meu diretor, que ainda está vivo, que é o meu favorito. Sim, o Wes Anderson, ele me inspira a tentar falar bonito, pois tudo em seus filmes remetem à beleza, e não é aquela beleza convencional, mas uma beleza esteticamente artística, onde uma simples cena com 4 pessoas num elevador poderia facilmente ser moldurada e exibida num espaço artístico. Parabéns pelo podcast, pelo respeito que tiveram pela obra do Wes Anderson, e que mesmo não sendo um diretor conhecido no mainstream, né, no público em geral, digamos assim, vocês fizeram um programa com duração maior que o próprio filme, e conseguiram analisar a obra com riqueza de detalhes. É verdade, o podcast. E é uma das nossas características, né? A gente assiste o filme e depois fica um tempão conversando sobre ele, vide o Hobbit. O Hobbit, que era longo, e a gente falou mais do que o próprio tempo do filme. Aí ele manda ainda: concordo quando vocês disseram que o próprio hotel seria um personagem do filme, mas eu vejo o filme com outra perspectiva, que a câmera do Wes Anderson, ela seria um personagem contando a história do filme. Isso aí é muito, muito interessante, que ele vai explicando, né? Que quando a câmera, ela quer contar uma história que se passa nos anos 60, ela tem o formato de tela desenvolvido na época, que era aquele CinemaScope 2.1, né? 2.66 por 1. 2.66 por 1, obrigado, Dani. E quando a história é dos anos 80, que é bem no comecinho do filme, a câmera faz o widescreen 1.85 por 1, que é o tradicional, né? Que basicamente é o todo o tempo que se passa o filme. Então, pelo entendimento dele, a câmera está contando aquelas histórias como se ela fosse a única presente em todos os eventos do filme. E é verdade, né? Cada técnica que é utilizada como elemento narrativo da história, ela não é aleatória. Por exemplo, o uso do plongé, do contra-plongé, que da mesma forma que o diretor Quentin Tarantino, que a gente também comentou no outro podcast, né? Ele coloca uma perspectiva correta para cada cena. Por exemplo, na fuga da prisão, no tiroteio do hotel, que a perspectiva ela fica mudando do plongé para o contra-plongé conforme a necessidade da cena. Ele comenta do perfeccionismo do Wes Anderson, com o negócio das câmeras em ângulos retos, sempre perpendiculares, a centralização, que o Daniel comentou também, que é tudo assimétrico, e tudo isso contrasta com o caos que é sempre presente nos seus filmes, ainda que muitos personagens se esforcem em serem perfeitos e metódicos. As coisas sempre fogem do seu controle em certo momento. Não tem como não pensar no personagem principal do Ralph Fiennes, né? E aí, pra encerrar o e-mail, ele mandou um link com um comercialzinho daquela cerveja Stella Artois, que é dirigido pelo Wes Anderson junto com o Roman Coppola. E a gente vai deixar o link aqui no podcast. E ele pediu até pra gente fazer aí mais um podcast sobre um outro diretor que ele gosta muito, que é o Darren Aronofsky. É muito bom. Então eu vou aproveitar aí a dica para quem quiser ouvir o nosso podcast sobre o Noé, que é do Darren Aronofsky. A gente foi comentando do e-mail do Fernando Machado ao longo do que eu ia lendo, mas é bem legal, assim, uns e-mails gigantes, mas que o cara... Você vê que o cara prestou atenção no podcast, que tem o entendimento do filme, que falou de alguma coisa que ele gosta, né, ou de que o público gosta. É muito legal. E ele enriquece, porque ele traz
uns termos que a gente não usou, ele traz umas observações interessantes sobre o Wes Anderson em geral e o Grande Hotel Budapeste, que é justamente o que a internet possibilita, essa conversa. Então, quer dizer, um papo que a gente começou no podcast anterior, na verdade continuou nesse aqui, né? A gente pode falar um pouco mais sobre ele e discorrer um pouco mais sobre o Grande Hotel Budapeste. E daí entra numa outra coisa bem legal também. Se você pensar que tem muita gente que ouve podcasts, mas não necessariamente todos na sequência, né? Ninguém é obrigado a ouvir um por um. Então vamos supor que você pegou agora esse que a gente vai falar do Boyhood. E você não se atentou ao Grande Hotel Budapeste. Não passou pelo cinema, você não foi ver, não conferiu, não se preocupou tanto com ele. De repente, no que você está ouvindo agora, você ouve sobre o Grande Hotel e tem a dica de mais um filme para colocar na listinha. E fala assim, nossa, não vi. Ou às vezes você ouviu falar, deixou passar, aí você lembra, fala, nossa, verdade, Grande Hotel Budapeste, já tá em DVD, nossa, vou aproveitar, vou assistir antes do Oscar, sei lá, ou que seja depois, tanto faz. E daí você, então, essa continuidade da conversa que a gente está tendo sobre esse filme faz com que mais pessoas tenham acesso um pouco a ele, tenham algum tipo de informação legal, que é bem bacana. Então, agradecer bastante o Fernando que mandou esse e-mail. Por isso que a gente fala também para os ouvintes saírem do armário, né? Porque tem muita gente como o Fernando que tem outras informações e que podem trazer e acrescentar mais à discussão. Então é importante que as pessoas saiam do armário e comentem realmente, né? É, exatamente. Agora eu tenho uma dúvida sobre esse comentário. O Henrique falou para quem quiser escutar o podcast sobre Noé. Eu queria saber qual é esse podcast sobre Noé, porque eu tô aqui todos os dias, eu sou o único participante que gravou 118 podcasts com esse 119 e eu realmente não lembro da gente ter feito um podcast sobre Noé. A gente gravou sobre o Noé, não gravamos? Eu tenho certeza. A gente comentou sobre o Noé em alguns podcasts. Eu tava fumando alguma coisa e a gente gravou, sim. Não tava você, um elefante rosa e um ursinho carinhoso? E o Dolinho. Boyhood, um filme que tem como subtítulo, né, da infância à juventude. Olha só que coisa poética também, né, que é mais ou menos aquele título como o Henrique falou no começo, né, que se fosse do Manuel Carlos, tipo, é alguma coisa assim. Com certeza a pessoa que escreveu esse título em português tem uma grande influência do Manuel Carlos. Porque, pelo amor de Deus, né? Da infância porque eles precisam explicar. E assim, que é uma Boyhood, marca Boyhood ficou forte, você não pode colocar, sei lá, infância. Aí fica Boyhood e uma explicaçãozinha do que é Boyhood. Entendeu? Exatamente. Muito bem, o filme chegou no dia 30 de outubro de 2014. Quer dizer, estamos falando de mais um filme que chegou ali, mais ou menos na metade do ano passado, né? Outro filme que chega fortíssimo para concorrer a melhor filme no Oscar. E esse filme, ele tem um quê especial, porque foi um filme que acompanhou a vida de um ator que na época era mirim e depois virou um ator teen, que é justamente o Ellar Coltrane. Então a gente tem uma novidade no cinema, né? Um projeto de 12 anos que o Richard Linklater foi fazendo ao decorrer de todo esse tempo. Importante a gente ver nesse filme é justamente que é um filme que trabalha muitas questões existenciais, né? Então não é um filme que traz grandes conflitos e tal, mas sim fala da vida em si, da vida nua e crua, assim. Então, Dani,
diga pra gente quem é que são os responsáveis por fazer um filme que durou tanto tempo, né, cara? O filme é basicamente uma grande iniciativa do Richard Linklater. Sim, sim. Porque ele é o diretor e ele tem o título de roteirista, mas na verdade o filme tinha muito pouco roteiro, né? Eles iam conversando, ele tinha uma ideia do que seria construído, do que seria feito, tinha uma ideia de que o filme terminaria com ele indo pra faculdade, etc, mas não sabia exatamente o que ia acontecer. Então toda vez que ia gravar nos 4 dias, né, por ano que eles gravavam, sei lá, eles combinavam, perguntavam assim, o que vai acontecer, entendeu? O que pode acontecer, o que não pode, tudo mais. Mas enfim, o roteiro não deixa de ser do Richard Linklater. Direção do Richard Linklater. Isso. E a fotografia é do Lee Daniel e do Shane Kelly. E a montagem final é da Sandra Adair, que são as pessoas envolvidas com isso. Mas o filme é uma grande... Assim, o Richard Linklater realmente carregou muito do filme nas costas, junto com o elenco principal, né? O elenco principal... Aliás, Dani, em termos técnicos, quando você olha o filme e pensa em película mesmo, né? Em imagem, fotografia e tal, é um filme que tem pouquíssima, se não quase nada, evolução nesse sentido, né? Ela não tem assim, tipo... Nossa, assim, ele segue o padrão de fotografia, de cor, né, de direção de arte e tal, mas em parte técnica você percebe que você não vê muita evolução. O que você vê em evolução é justamente de personagem. Nos avanços de tempo você não sente diferença. Você só sente mas a hora nem que você tem vê mesmo, o Mason, né, o personagem. Porque ele principal. provavelmente usou a mesma câmera, as câmeras exatamente, não tem muito... É um filme super simples, né? Simples. Não tem nada, é um drama, é a vida da pessoa, não tem que inventar nada, não tem que criar nada mirabolante, né? Então era simplesmente... E é muito legal, depois a gente pode discutir detalhes, mas, por exemplo, a cada temporada, vamos dizer assim, a cada período de gravação, eles tentavam mudar de casa, mudar de... Então mudava tudo, mudava a casa, mudava o ambiente. Por quê? Porque realmente na nossa vida as coisas mudam, né? A casa muda. Se você não muda de casa, a sua casa vai mudando aos poucos. Exatamente. Aí você vê o menino cresceu, mas você vê outros detalhes, todo mundo tá envelhecendo. É bem legal. Mas assim, só pra citar, no elenco tem o Ellar Coltrane, que é o principal, né? O Mason. Aí tem a Patricia Arquette, tem a Lorelai Linklater, que faz a irmã do Mason, a Samantha, e que é filha, né, na vida real, é filha do Richard Linklater, do diretor, e o Ethan Hawke, que é o ator fetiche do Richard Linklater, né? Ele tá em praticamente todos os projetos, que se eu não me engano, esse é o 8º ou 9º filme do Ethan Hawke com o Richard Linklater. Então, sim. São muito eles vieram juntos daquela trilogia antes do Amanhecer, antes do Pôr do Sol. Antes do Amanhecer, antes do Pôr do Sol, antes da Meia-Noite. Que, se for ver bem, olha que interessante, é como se fosse o Boyhood é uma sintetização do que o Linklater gosta de fazer, porque a grande paixão do Linklater é falar sobre o tempo, sobre a passagem do tempo. E a trilogia antes, né, vamos chamar de trilogia antes do Amanhecer, antes dos mais, ela é uma trilogia que fala essencialmente do tempo, de como o tempo passa e é implacável. E o Boyhood nada mais é do que sintetizar tudo isso em um único filme, né, que demorou assim, acho que ele filmou a trilogia toda, né, do antes em uns 18 anos, se eu não me engano, um pouco menos que isso, e o filme em 12. Então, se for ver bem, ao mesmo tempo, a diferença é a quantidade que vai ser vista, né? No fim das contas, o Boyhood é um filme só, 2 horas e meia, mais ou menos, 2 horas e 45, mas essencialmente é a mesma temática, né? E olha que é a passagem do tempo. Se você parar pra pensar, a gente tá falando de um filme que sintetiza, né, a característica do Linklater ali, e a gente tá falando de um filme que, se você for ver a trilogia antes de Amanhecer, enfim, você vai ver características muito próximas, inclusive de tomada de câmera, assim, você começa a ver os mesmos planos, a mesma ideia, assim, os dois personagens um ao lado do outro, os diálogos longos, né, e às vezes até despretensiosos, assim,
e você começa a ver essas características. E o que eu achei interessante é que, se no podcast passado a gente falou de um Wes Anderson que tinha lá a sua equipe, seus atores favoritos como Bill Murray, por exemplo, Owen Wilson, enfim, a gente agora está falando de um Linklater que também tem um elenco ali, atores fiéis, né? E a gente também está falando de um filme muito autoral, né? Quer dizer, se a gente viu em O Grande Hotel Budapeste um Wes Anderson sendo o Wes Anderson, em Boyhood a gente tá vendo o Linklater sendo o Linklater. Muito Linklater, é verdade. Linklaterizando. Se o filme tivesse links, ele ia deixar pra pôr bem mais tarde, porque fica Linklater. Mas é por aí, né? Isso é muito interessante de você ver como são dois filmes fortes, que chegam muito fortes pro Oscar, mas que eles têm essa linha em comum e muito feliz, né? Porque você vê dois filmes de alta qualidade. Claro, mas claro, o Boyhood ele tem uma simplicidade que é o oposto da meticulosidade do Wes Anderson. Então não tem como comparar, são coisas bem diferentes em termos de eu acho que vai de gosto também, entendeu? Porque assim, você pode falar, eu gosto mais de O Grande Hotel Budapeste, por exemplo, porque é uma coisa muito mais teatral e tal, e você tem outras brincadeiras ali com câmera, com fotografia, com direção de arte, enfim. E você pode falar, não, eu gosto de um filme muito mais simples, muito mais diretivo, né? Você prefere um filme muito mais cru até, né? Num certo sentido. E você tem essa comparação. Então vai muito, assim, são filmes para gostos completamente distintos. Claro. O que eu acho que tem de diferente, mas daqui a pouco a gente tem que parar de comparar os filmes, pelo amor de Deus. Lógico. O que tem de diferente é que, assim, se alguém não gosta do Wes Anderson ou não gosta dos filmes do Wes Anderson, a pessoa não ainda assim vai admitir que é uma grande obra do cinema, né? É um filme. E muita gente critica o Boyhood alegando que ele não, assim, que não acontece nada. Muita gente fala assim, não acontece nada, é um filme que passa e é arrastado. Como se a vida dessa pessoa fosse, tipo, uma aventura Wes Andersoniana. Chega uma cartinha dela, vai estudar para ser bruxo em outro país, deve ou ser ela pega aviões e sai lutando, né, como se a vida dela fosse uma doideira. Não, então, exatamente, mas muita gente reclama, fala assim, não acontece nada. Então, assim, e muita gente pode alegar que o Boyhood não é um bom filme. E não gostar da ideia de que alguém gostou do Boyhood. Diferente lá do Wes Anderson, que alguém pode falar assim, tá bom que você gosta dessas coisas certinhas, então beleza, você gosta do seu, eu gosto do meu. Mas enfim, é mais ou menos isso. Mas eu acho que é complicado isso, porque as pessoas acho que não entendem a proposta do filme, não entendem a ideia. Assim, o simples fato de se filmar um filme em 12 anos já dá um crédito muito grande pro filme. Então, acho que é ideal falar um pouco da sinopse não sinopse oficial, e eu vou falar considerando que eu invento podcast, eu gravo podcasts quando eu tô fumado de muitas coisas doidas. Então, o que é o Boyhood? O que é o tal do Boyhood? O filme, ele mostra a história do Mason, da mãe dele chamada Olivia, da irmã dele chamada Samantha, e ele se passa durante 12 anos na vida dessa família. Eles se mudam para uma cidadezinha onde o pai deles, né, que é separado da mãe, que é o Mason Senior, digamos assim, que na verdade o Mason ele é Mason Jr. Exatamente. Eles se mudam para uma cidadezinha lá onde o pai dele mora e a mãe da Olivia, né, mora também, a avó dos meninos. E o filme ele se passa durante 12 anos, que é toda a juventude, tanto do Mason quanto também da Samantha, e vai contando a vida deles, como que é a relação deles com a mãe, com o pai. A mãe acaba casando com outro cara. E como é crescer, não tem nada de mirabolante. É um filme sobre a vida. Isso que transforma ele num filme tão especial. Então, pra mim, tem uma coisa que já começa assim. O filme, ele é um filme que ele fala da vida como a vida é, né? Ele não inventa, ele não cria grandes conflitos ali. Você não tem
sabe, um grande objetivo, um grande vilão ou alguma coisa nesse sentido. Não, você vai acompanhar a vida do Manson no seu crescente, né? Quando o filme flerta um pouco com um vilão ou com alguém que possa, ou com alguma situação que possa, de repente, criar um impacto e trazer um conflito para a história, ele desacelera, né? Ele cria os conflitos, mas aí em seguida ele já começa a desacelerar e aquilo ali passa e beleza, e assunto resolvido, né? Você vê isso, por exemplo, quando a Olivia, que é a mãe do Manson, casa com aquele professor da universidade e ali o cara começa bebendo escondido, né? Ele guarda a bebida e você vai vendo que com o passar dos anos ele começa meio que a cagar pela bebida na frente dos outros e tal. Ali cria-se um vilão, mas você obviamente que passa por aquilo ali e você vai acompanhando o Manson. Eu acho que o grande ponto forte do filme é justamente você manter um projeto em sinergia desse jeito durante 12 anos e você ir lá e filmar e criar essa rotina. Eu acho que isso é muito interessante. Mas pra mim, por exemplo, não foi um filme que trouxe novidade. Pelo que eu falei na minha introdução, assim. Eu assisti o filme e a hora que eu acabei de ver o filme eu falei, caraca, eu vi isso num seriado dos anos 90, sabe? Eu vi isso no Kevin Arnold, sabe? Eu vi ele crescer na tela, só que você tá falando de um seriado com, sei lá, 400 horas de filme ali, né, pra você ver, e aqui não, a gente tá vendo um filme de 2 horas e meia ali e tal, então pra mim eu não tive o impacto de surpresa, eu achei curioso, achei legal e tal. E aí até com esse sentimento do Anos Incríveis, eu às vezes senti um pouco de falta justamente de aprofundar em algumas coisas dentro da vida do Manson, sabe? Até assim, o comparativo é assim, nós aqui do podcast a gente tem por quase aí 30 anos de idade, então até na época do Anos Incríveis nós crescemos junto com o Arnold, né? Com Kevin, Kevin Arnold, isso. Então a gente realmente foi passando várias temporadas, o seriado teve acho que 10 temporadas ou 8, e o filme, ele é um pouco assim mais, mesmo na infância dele, quando ele é bem pequenininho, você vê lá as coisas do Dragon Ball Z e tal, então quando esse anime passou aqui, a gente já tinha uns 14, 15. No caso, o Alan Miller, que é o ator que é o Mason, ele tinha 7, 8. Talvez essa seja uma mudança. A gente já era um pouco mais velho quando ele era tão novo. Tem essa dificuldade porque ele quis mostrar uma vida tão comum que acabou talvez ficando um pouco comum demais, né? Não teve nada mirabolante. Mas eu acho que isso é a genialidade. Porque assim, se você pega o Anos Incríveis, você ainda tem a questão de ser de época, então você tem todo um outro pensamento, né? O Boyhood, tudo bem, hoje você pode dizer que ele tá falando da última década, né? De um período do início dos anos 2000, mas ainda assim você tem... A questão é assim, no Boyhood, não só a história é simples e é simplesmente a história de uma pessoa, de um cara, como a explicação é simples. Porque se você pega, já que você comparou com o Anos Incríveis, se você pega o Anos Incríveis, você tem ele mais velho, contando a própria história, e sempre com reflexões profundas, sempre mostrando, sabe, assim, tentando se aprofundar na história, como se fosse o adulto rememorando tudo que ele viveu. O Boyhood não, o Boyhood você acompanha quase que em tempo real e não tem grandes reflexões, mas você tem que se aprofundar você nelas. Você tem que, cada espectador vai sentir de uma forma. E não tem a narração, não tem uma frase de efeito, não tem algo muito profundo. E eu acho que isso é o bonito, porque a gente tá tão acostumado a ver filme de histórias extraordinárias, tipo, ano passado, né, há mais ou menos um ano atrás, a gente tava vendo um cara que ficou 12 anos como escravo, sendo que ele era livre e etc, e foi uma história extraordinária que quase que, de uma certa forma, ajudou a mudar o destino de um país, por vários motivos. Aqui não, é um cara, tipo,
Não é porque ele colocou plaquinha do Obama no quintal da casa que o Obama ganhou. Não, foi por outros motivos. Então ele não mudou nada, ele é um cara normal que tava buscando. E acho que o que acho que dá identificação é que 99% das pessoas que vão ver os filmes são pessoas normais com vidas normais. E elas não querem ver normalidade, elas querem algo que tire elas da normalidade. Eu acho, você vai... Mas o Boyhood, ele te coloca na normalidade e te faz enxergar o quanto é bonita essa normalidade, essa vida comum. O quão é normal ser normal, algo o quão assim. É bom, não, o quanto é bonito. Tem uma cena uma das minhas preferidas do Boyhood. O Mason ainda é pequeno, ele tá dormindo do lado do pai dele, né? E aí ele fala assim: pai, existe magia de verdade? O pai dele fala assim, não. Daí ele fala assim, não, mas não existe elfo, essas coisas assim. E bem na época que ele lia Harry Potter, mostra ele lendo Harry Potter e tal. E aí o pai dele fala assim, que não, elfo não existe. Mas se você parar pra pensar, essas coisas são tão mágicas quanto uma baleia gigantesca que tem o coração do tamanho de um carro e que você conseguiria entrar nas artérias dela. E é verdade, sabe? Então, assim, é um pequeno momento do filme que mostra o quanto essas coisas são mágicas. E o quanto a nossa vida muda por uma série de fatores e não só eventos gigantescos, tipo o casamento, a formatura, o primeiro beijo, a primeira namorada. Não! Se você parar pra lembrar do filme, tem uma cena que uma menininha olha pra ele meio dando um risinho e falou que gostou do cabelo raspado dele. Depois pula, ela nunca mais aparece. Aí aparece, você pode presumir que ela foi a primeira namoradinha de escola dele. Talvez deu o primeiro selinho lá. Aí depois mostra ele com uma menina, depois mais tarde mostra ele, e daí na faculdade mostra outra menina que ele teve um relacionamento, que provavelmente ele ia ter um relacionamento, alguma coisa. Então assim, não é... Tipo, não foi porque ele deu um primeiro beijo naquela menina que ele mudou a vida dele. É porque ele foi vivendo numa boa. Talk to me. Samantha, how was your week? I don't know, Dad, it was kind of tough. Billy and Ellen broke up, and Ellen's kind of mad at me because she saw me talking to Billy in the cafeteria. And you remember that sculpture I was working on? Well, it was a unicorn, and the horn broke off, so now it's a zebra, okay? But I still think I'm going to get an A, right? Mason, how was your week? Well, Dad, you know, it's kind of tough. Joey's kind of a jerk. Actually, he stole some cigarettes from his mom. He wanted me to smoke them, but I said no because I knew what a hard time you had quitting smoking, Dad. How about that? Is that so hard? Dad, these questions are kind of hard to answer. What is so hard to answer? About what sculpture are you making? It's abstract. Okay, that's good. See, I didn't know that. I didn't know you were even interested in abstract art. I'm not. They make us do it. But Dad, I mean, why is it all on us though? You know, what about you? How was your week? You know, who do you hang out with? Do you have a girlfriend? What have you been up to? I see your point. So we should just let it happen more natural, right? Na verdade, no filme, vai mostrando assim, ele era um rapaz normal e tal. Quem eu senti que evoluiu muito como ser humano, a personalidade, tudo, foi o Mason Sr., né? Foi o pai dele. Você vê, o pai dele era mó largadão, tal, parecia que era meio drogadão, tinha aquele amigo. Aí você vai vendo com o passar do tempo, principalmente quando ele casa, a mulher dele tem a bebezinha, tipo, o cara vira um cara gente boa, assim, sabe? Pô, antes era assim, meu pai é meio doido, assim, me leva nos jogos. Depois, pô, meu pai virou um homem. Eu achei tão legal essa coisa da interpretação do Ethan Hawke, assim, que ele mostra, eu acho que é o personagem que mais evoluiu, assim, que você... Todos, se você parar pra pensar que o Mason cresce, descobre que vai ficar fazer faculdade, tem as dúvidas eu acho da juventude, é normal. Tipo assim, o dele não foi difícil a mudança, porque ele era assim, como um copo vazio que foi pondo líquidos, um líquido qualquer. O do pai dele, pensa que era um copo com uma água suja, sei lá, parada. E ele renova aquilo. Eu acho que foi super legal isso daí. Mas isso que é o legal, então, porque o ponto de vista é das crianças, né? Principalmente do Mason, mas se for ver bem, o ponto de vista da Samantha tá junto, né? E quando você é criança, você não entende totalmente. Tanto que eles perguntam, pai, o que você tá fazendo no Alasca? E ele desconversa porque as crianças não vai entender. Talvez não entenda por que ele foi embora pro Alasca e largou a mãe sozinha com os filhos, mas ele volta, ele se redime, ele vai crescendo e a gente vai acompanhando isso pelos elementos do filme, por detalhes, e não porque alguém fica contando detalhes, ou não porque o filme
é uma coisa épica. Não, é porque a gente vai vendo, porque a vida vai mudando, e eu acho que todo mundo é assim. O que eu quis dizer quando eu comparei com Anos Incríveis é que a inovação de você acompanhar 12 anos um personagem, pra mim, o meu sentimento é que não foi uma coisa tipo, uau, tô vendo o menino crescer na tela, entendeu? Foi menos chocante, assim, foi menos impressionante, porque eu já tinha esse background do Kevin Arnold. Mas tem várias histórias que acompanham a vida de alguém, tanto principalmente em séries e em filmes também. Mas é que o grande chamariz do filme é justamente um projeto de 12 anos, que você tá falando de um É que eu acho que filme... esse filme, o legal era que ele era meio secreto, e tipo assim, a gente via lá o ator que fazia o Kevin Arnold, querendo ou não, ele podia fazer algum comercialzinho, alguma coisa. O Ellar Coltrane ou a Lorelai Linklater, né, que é a filha do diretor do Richard, eles não fizeram mais nada, eles meio que estavam escondidos. Então você nunca vai ver algo do Ellar Coltrane molequinho, porque tá adulto, entendeu? Acho que esse é o charme. Mas toda hora que você fala do Anos Incríveis, eu vou endossar o que você tá falando, porque é uma comparação completamente válida. Só pra citar, tem um filme chamado Todos os Dias, do Michael Winterbottom, que foi filmado em 5 anos, né? Não em 12, mas em 5. Sim, é verdade. Tem essa mesma ideia de acompanhar uma história, né? O que me lembrou bastante é aquelas pessoas que tiram uma foto por dia, tipo, durante um ano. Ou durante 10 anos. Tem essa também. Tem essa. Isso daí é meio que o Boyhood, mas querendo ou não, é uma. Então, eu acho algo que vai concorrer ao Oscar, é um filme, entendeu? A grande genialidade do Boyhood é justamente essa simplicidade, como o Daniel estava falando. E aí entra uma coisa que eu acho aí já genial na parte do Linklater, é que você vê justamente a evolução de alguns personagens. O pai, em específico, né, o personagem do Ethan Hawke, ele tem uma coisa, na verdade, que ele fica estagnado durante muitos anos, assim. Você vê que ele tá estagnado, que ele tá meio perdido e tal. E, na verdade, você percebe que ele tem uma mudança quando ele realmente se casa. E isso é uma sacada, na verdade, de roteiro, né? De direção mesmo. Porque você percebe que ele é um cara que está parado no tempo, quer dizer, ele se veste mais ou menos da mesma forma, ele vai encontrando o filho que está a cada hora de um jeito, cabelo curto, cabelo comprido, enfim, várias facetas do filho, né? E aí você vê que ele tá mais ou menos com a mesma roupa, a mesma jaqueta, o mesmo carro, as mesmas brincadeiras, e aí você percebe que há uma quebra no personagem quando você já vê ele de bigode, aí você vê que ele vendeu o carro e comprou uma minivan. Casou, então, teve uma filha. Casou, então você vê que ele teve um ponto de virada ali naquele momento. E isso é muito interessante no ponto de vista de direção do Linklater, realmente. Porque você consegue perceber vários elementos emocionais que o filme tenta transparecer, que você vê na tela. Você vê, assim, visualmente aquela emoção. Outro exemplo é a própria Samantha, né? Que ela aparece uma hora com cabelo vermelho, por exemplo. Ali ela tá vivendo a fase revoltada dela e tal. Então você vê essa brincadeira de evolução dos personagens visual. E isso é muito interessante no ponto de vista Mas isso nem tudo direção. foi planejado, tá? Sim, porque como o filme foi filmado ao longo desse tempo, e o diretor queria deixar tudo muito bem natural mesmo, bem naturalista, ele permitia que as pessoas mudassem, né, assim, muitos. Então, por exemplo, o Ellar Coltrane, né, o Mason, eu ouvi uma entrevista dele que ele disse que ele ligou pro Richard pra perguntar se podia colocar um alargador, porque tem um momento que ele tá com um alargador na orelha. Isso que ele falou assim, tanto faz se quiser. E daí, na hora que ele foi filmar, ele filmou de alargador. Sim. Passou um tempo, ele pôs. Então, assim, o ator pôs, o personagem tem. O personagem também. Talvez o Ethan Hawke tenha tido algum tipo de guia, né? Mas foi muito colaborativo, assim, pelo que eu vi do filme, pelo que eu entendi nas entrevistas. Tipo, eles conversavam antes e falavam assim, como que vai ser? Não, acho que o meu personagem tá na hora dele trabalhar direito e ter um bigode, sei lá. Porque assim, o charme do filme, por exemplo,
grandes trilogias. Senhor dos Anéis, acho que, se eu não me engano, demorou 4 anos pra ser filmado. Tem esses grandes filmes que demoram, assim, no máximo 2 ou 3 anos, assim, no máximo, estourando, pra serem filmados, mas após produção. O Boyhood foi durante 12 anos. Então, é muita coisa, assim. O Eller Coltrane e a Lorelai, eles tinham 7 anos quando começou a filmar. E acabou, eles tinham 18. Aí, o que acontece? Eles, por exemplo, nos Estados Unidos, eles têm lá uma lei. Contratos, eles não podem ser maiores do que 7 anos. Então, eles não tinham um contrato, porque a justiça lá americana não ia aceitar. Uhum. Então, tipo assim, eles fizeram um contrato na confiança. E pra quem vê o filme, vai ver que tem 4 personagens, atores constantes. Que é o Mason, a mãe dele, o pai dele e a Samantha, a irmã dele. O resto, com o passar do tempo, vai mudando, que nem... Primeiro a mãe dele vai lá e casa com o cara professor bêbado que tinha 2 filhos. Se você for ver bem, dura só uns 2 ou 3 arcos da vida dele. Dá uns 2 ou 3 jump. Sim. Por quê? Meu, aqueles atores, vamos aí, 3 anos, puta, mas depois ficar vinculado a isso? Não. Aí, então separa, aí vocês seguem a vida e vamos pensar em outra história. Eu achei isso bem interessante. Então, é o que a gente falou no começo. Muda a casa, mas muda totalmente todas as pessoas ao redor também. Não, fora que ele não mastiga algumas coisas pra você, né? Por exemplo, esse primeiro marido da Olivia aí, que a gente tá falando, o professor que é bêbado lá, que é alcoólatra, né? Ele primeiro mostra o professor escondendo a bebida atrás dos equipamentos lá de limpeza e tal, e ele bebendo de uma forma mais discreta para que ninguém observasse aquilo e tal, e ele pudesse beber lá sem ninguém encher o saco. Com o tempo passando, você percebe que ele vai largando mão daquilo, até a hora que ele chega no ápice dele arremessar o copo em cima do Manson e tal. Então você não precisa ter na tela, tipo, o cara escondendo a bebida e bebendo, daí xingando a mãe, aí batendo não sei quem e tal. Você não precisa disso. Se você pega uma cena dele mais novo e aí o cara tomando escondido e depois ele mais velho arremessando o copo, você já tem que progrediu o problema que da progrediu, bebida. que ele tá mais violento, que ele tá mais descontrolado e tal. Então você já tem essa ideia nítida ali, né? Então eu acho que isso é muito interessante nessa parte, porque eles têm essa visão muito clara de como que eu vou posicionar os personagens. O próprio Ethan Hawke, ele entra no filme novo, né? Porque a gente tá falando de 12 anos atrás, quer dizer, um Ethan Hawke completamente diferente, totalmente galã, e você acaba o filme vendo um Ethan Hawke maduro e completamente diferente. Então o personagem também evoluiu junto com ele, né? E aí você vê as marcas de expressão no rosto dele, você vê que a mãe que começa o filme magrinha, trabalhando muito, falando que precisa evoluir, não sei o que, ela engorda com o tempo, ela sofre, né, com o filho mais novo saindo de casa e ela se vendo sozinha e tal. Então você não precisa trazer um monte de elemento mastigado, porque a gente já tem a intimidade com aquela história, entendeu? A gente já passou por aquilo, a gente já viu aquilo com nós mesmos. Então isso é legal no filme, é que você acaba picotando algumas coisas do filme, você tem alguns recortes que, assim, ele não vai te mastigar porque ele sabe que você já vivenciou aquilo, né? Você já tem aquela experiência, que é aquele papo que eu falo sempre da conexão emocional que o filme precisa te trazer. O filme do Boyhood, ele é completamente conectado com o espectador, entendeu? E isso é brilhante no filme. Porque todo mundo passa por isso. E acho que o legal é que a gente se dá conta de como nada acontece, é o que eu falei já, nada acontece por conta de um grande acontecimento. Exatamente. As coisas vão acontecendo, então assim, e é interessante, por exemplo, ver como tem a Samantha e o Mason que estão basicamente presenciando as mesmas coisas e vivendo a mesma vida. A Samantha fica uma pessoa um pouco mais revoltada, uma adolescente mais irritada, e o Mason vai se transformando num cara mais amável, mais
bonzinho, mas... Sabe, assim, ele é muito... E ele é artista, e ele gosta de fotografia, depois ele descobre que ele gosta de fotografia e tudo mais. E é legal que isso é mostrado aos poucos, né? Mostra o segundo padrasto dele lá comentando que comprou uma câmera pra ele, depois mostra ele realmente fazendo fotografia no colégio e indo pra faculdade de fotografia. E pequenos momentos que... É uma das coisas que eu mais gostei no Boyhood, é porque tem pequenos momentos e pequenas conversas que aparentemente são banais, mas que provavelmente ajudaram a mudar o Mason e a moldar o futuro dele. Sim. Por exemplo, você tem uma professora que conversa com ele, quando ele já tá no colegial lá. Ela fala assim, não sei o que, boa sorte, que sua foto é muito bonita. Provavelmente aquilo pra ele foi tocante, porque eu entendi o Boyhood como, tipo, as lembranças que o Mason tá carregando na vida dele, independente dos outros. Daí tem também uma conversa com um professor de fotografia, que ele dá meio que um esporro nele. Assim, cara, você não tá fazendo as tarefas, não é só ficar fazendo foto. Todo mundo, qualquer idiota faz uma fotografia. E no começo do filme, que ele é pequeno e a mãe tá com ele no carro e fala pra ele assim, a professora fica falando que você ficou olhando pra janela, perdido ali e tal. Daí ele fala, não fico tempo todo fazendo isso, né? Ali você já vê que é um garoto observador, sonhador. E tem também o fato de que ele não entrega as tarefas, então ele nunca foi muito ligado aos compromissos desde pequeno, e isso acaba refletindo nele mais tarde. Mas outra coisa também que é muito interessante, que tem a ver com tudo isso, é quando o pai dele vende o carro e compra lá a minivan, né? Uma coisa mais familiar. Ele fala assim, ele fica meio chateado, fala, pô, você falou que ia dar pra mim o carro quando eu tivesse 21 anos e tal. E daí o pai dele olha e fala, quando que eu falei isso? Não, nada a ver. O carro desvalorizou e papapá. E daí ele fala, não, você me prometeu. Então quer dizer, um negócio que pro pai foi banal, tipo, quando você tiver 21 anos eu te dou um carro, eu te dou esse carro aí pra você fica com ele. Pra ele foi importante. Pô, ele deve ter esperado, desde que ele ouviu aquilo, ele esperou anos e anos e anos pra acontecer aquilo. Lógico. Exatamente, lógico. Mas é uma coisa que ficou na memória dele e não dos outros. E a memória é assim, se a gente parar pra lembrar da nossa infância, às vezes você fala assim, nossa, eu lembro de uma vez que aconteceu isso e aquilo. E aí você comenta, sei lá, com o seu irmão ou com o seu pai que presenciou aquilo, e eles falam assim, não lembro, porque pra eles não foi marcante. Exatamente. Outro exemplo, só pra enriquecer mais, na primeira conversa, quando eles vão jogar boliche logo no começo do filme, o pai deles comenta, tá falando da vida e tudo mais. Aliás, eu acho ele super, tipo, gente boa, ele é um bom pai mesmo antes de ser um cara super direitinho, assim. E ele conversando, e aí a Samantha fala assim, eu lembro de você quando você tava em casa ainda, porque ela é um pouco mais velha, né? Vocês brigavam direto, tipo, você xingava ela, não sei o que. Aí ele olha e fala assim, você não lembra de coisa boa? Você não lembra da gente viajando pra tal lugar? Ela fala, não. Porque o que marcou pra ela foi o pai e a mãe quebrando pau. Entendeu? E isso são vários momentos que evidenciam o quanto cada um vive as coisas de uma forma diferente e enxerga o mundo de uma forma diferente. E aí se transforma em uma pessoa, vai evoluindo ou galgando passos na vida de acordo com o que acontece. Having a multiple orgasm. It's like as if all of time has unfolded before us so we could stand here and look out and scream, fuck yeah! You know how everyone's always saying, seize the moment? I don't know, I'm kind of thinking it's the other way around. You know, like, the moment seizes us. Yeah, I know, it's constant. The moments, it's just, it's like it's always right now, you know? Yeah. Tem uma questão no filme que eu acho que é onde ele pisa em ovos, assim, né? Que é justamente nessa parte dos conflitos mesmo, da falta de um acontecimento. Quando a gente pensa numa obra cinematográfica, você tá indo um pouco pro cinema para ver, como o Henrique falou, aquela busca pela
ilusão ou pela fantasia, pelo extraordinário, exatamente. Então eu me peguei várias vezes no filme falando, opa, vai dar merda agora. Tipo assim, aquela hora que eles estão arremessando um disco de serra na parede, sabe? E eles estão discutindo, falando sobre sexo. Não, aí um menino levanta segurando a tábua e fala pro outro pra socar, e atrás dele tem uma serra cravada na parede. Eu olhei aquilo ali e falei, meu, o cara vai dar um murro, o menino vai vir pra trás, vai bater com a cabeça naquele negócio, vai morrer. Aí não aconteceu nada. Aí a outra era o Manson dirigindo e a namorada dele, tipo, mostra uma mensagem no celular, sabe? Aí ele para, ele tá dirigindo, ele cata a mensagem e fica olhando e tal. Ali eu também já fiquei meio, puta, vai dar merda. Eu também, essa cena também achei que ele ia bater e ia morrer. Tipo, algum evento extraordinário, né? E é isso que o filme acaba pisando em ovos, assim, porque você fica... Eu estou assistindo um filme, buscando esse evento extraordinário, e aí você acaba não vendo isso acontecer. Então, eu acredito que é um filme que não é voltado para o grande público. Ele é um filme muito mais direcionado para quem pensa em cinema, mas entendeu? Se você como a árvore da vida, né? Que muita gente pegou e saiu no meio do filme. Exatamente, mas eu acho assim, no caso do Boyhood, ele transparece, já mostra que a magia é a vida em si, né? Quando tem aquela coisa do existe magia no mundo, e daí ele fala assim, se pensar, tem coisas mágicas no mundo. Então, sim, exatamente. É uma forma de dizer assim, é o extraordinário que tá acontecendo porque é uma vida, entendeu? E mas isso não encanta o grande público. Vale a pena. Claro, mas até aí... né, sei lá. A gente assiste o filme. Olha só, a gente falou de Hotel Budapeste aqui, o Grande Hotel Budapeste. A gente falou que ele teve uma bilheteria baixa aqui no Brasil, que foi mais ou menos uns 230 mil ingressos quando ele tava. E ele voltou agora. Boyhood aqui no Brasil teve um pouco mais de 100 mil ingressos vendidos. Quer dizer, é uma bilheteria mega modesta. Entendeu? Mas gente, calma lá. É assim, incomparável. Não dá pra querer comparar Boyhood com a bilheteria de Boyhood com bilheteria de Transformers ou Jogos Vorazes. Mas eu tô comparando com o Grande Hotel Budapeste. Não tô comparando com Transformers. Mas no Brasil as pessoas não vão ao cinema. O Brasil é um país onde as pessoas vão muito pouco ao cinema. O filme como Boyhood alcançar 100 mil pessoas é uma audiência boa, sim. Eu não Se acho. parar pra pensar que filme brasileiro tem muito menos, porque é brasileiro. E o Boyhood com o Oscar com certeza vai aumentar esse valor, mas esse número. Os blockbusters tem tanto, ou seja, tem gente que vai no cinema. Talvez eu não acho tenha que as pessoas gente... vão ao cinema. As pessoas vão ao cinema pra ver blockbuster. É isso que eu tô falando. Não dá pra você pegar e falar assim, não, então vamos colocar aqui um assassino indo atrás da família toda e principalmente no Basil, pra gente conseguir ter uma bilheteria maior. Não, o filme é essa é a proposta, entendeu? Sim. O que eu tô falando a bilheteria é o de menos, quando se discute arte, quando se discute filme como um todo, entendeu? E eu acho que o filme, a partir do momento em que ele se propõe a mostrar a magia da vida, né, de uma forma geral, e se você tem noção de que você não tá indo ver um filme em que vai acontecer algo extraordinário, ele é muito bonito, ele é muito cheio de detalhes, ele te mostra justamente isso, assim. E eu percebi alguns momentos do filme interessantes, assim. Por exemplo, tem um momento em que o Mason fala que vai cancelar a conta dele no Facebook. Ele tá dirigindo, fala assim, vou cancelar meu Facebook, porque é um absurdo, as pessoas estão se transformando em verdadeiros robôs, ciborgues, Então ele tem umas ideias bem legais de gente que justamente que é meio artista, né, que quer fazer fotografia, que quer estudar na faculdade e tudo mais. E aí, algumas cenas depois, toca o celular dele e na hora ele pega. E ele tinha criticado justamente o fato de que quando o seu celular vibra ou toca, você tem uma coisa de dopamina que você pega na hora e como se você fosse um robô respondendo a um chamado, né, a um bip e tudo mais. E eu achei isso interessante. Não, é sem dúvida interessante, principalmente porque você também está vendo um adolescente que está completamente envolvido por questões ideológicas e, enfim, ele está se construindo também como
ser humano, né? E aí ele tem uma série de conflitos e questões que ele vai questionar mesmo. E ele, com essa veia artística, né? Ele tem muito disso de questionar justamente a parte humana, né? O que é o humano e tal. Porque então... é assim, ele é novo, né? Vai até ele ter o que? 18 anos o filme. 19. Então, não é nada assim, não. É um homem experiente, ele adquiriu uma experiência com a vida. Que nada, o filme já fala boyhood, né? É a infância, na verdade, né? Sim, sim, é a infância lógico. de uma pessoa. Então, ele ainda vai descobrir, né? Ele vai atingir uma maturidade. Isso que é legal. Quando a vida dele começa a ficar um pouco mais complicada, acabou o filme. Porque é a infância, né? Não, e é a formação dele, né? É o desenvolvimento. E uma coisa que eu acho muito legal, e justamente tem esses momentos em que tem uma cena e algumas cenas depois acontece outra coisa, etc. Porque, por exemplo, ele pergunta pro pai, tem um dos momentos bem legais também, ele pergunta pro pai assim, mas what's the point? Tipo, qual é o significado disso tudo, do tipo da vida, né? Assim, porque ele terminou com a namorada, ele tá meio perdido. E o pai dele fala assim, não sei, ninguém sabe? Então, quer dizer, não tem uma frase de efeito. Né? Assim, vai vivendo. E não tem uma frase de efeito. Tem muito filme que mostraria já um drama, né? E ele ia chorar e pegar a bicicleta e sair correndo e voltar no fim e chorar num pôr do sol. Não tem isso, assim. Porque a vida não é assim, sabe? Raramente acontece uma coisa muito dramática. Então é assim, tô em dúvida e tudo mais e... What's the point? Pergunta pro pai, conversa, o pai fala assim, cara, foca na sua arte, na sua fotografia, eu acredito em você, eu sei que você pode. Aí passa umas cenas, ele vai pra faculdade, logo no finzinho, já no finzinho do filme, ele encontra uma menina que aparentemente seria um interesse romântico, rola alguma coisa, e aí ela fala assim, sabe essa coisa de aproveite o momento, né, seize the moment? Eu acho que é o contrário, é o momento que aproveita a gente. Então é como se ela estivesse dando uma resposta pra ele do que ele perguntou pro pai dele algumas cenas antes, entendeu? E também tem assim, junta com tudo isso, com essa questão de ver o tempo como algo implacável, como uma coisa que acontece, que faz a nossa vida andar, mesmo que nada muito extraordinário aconteça. Uma coisa muito interessante é quando a mãe dele, que é a Patrícia Arquette, tem aquela cena que provavelmente foi o que levou ela a ser indicada ao Oscar, né? Ela começa a chorar, fala assim, como você tá feliz de ir embora? Acabou, minha vida acabou, eu casei, divorciei, não sei o que, e consegui o emprego que eu queria, que ela é professora na universidade, e agora o próximo é o que? O meu funeral, eu vou morrer, né? Aí ele até fala assim, você não tá esquecendo de uns 40 anos, se não me engano. Eles vai demorar um tempo. Mas assim, é interessante porque a gente vê o tempo implacável com ele, com a irmã dele, com a mãe e também com o pai, porque o pai tem essa evolução, né? Ele começa a usar roupas diferentes e tem um jeito diferente porque ele tem um emprego fixo e casou, etc. E ele ainda comenta, ele fala assim, olha pra você ver, como se ele dissesse assim, olha pra você ver, eu agora me tornei o cara sério e chato que a sua mãe queria que eu fosse 20 anos atrás. Exatamente. Sei lá quanto tempo atrás, né? Quando eles se conheceram. O grande personagem do filme é realmente o tempo, né? E como cada um vai lidando com aquilo ali, né? É muito interessante isso. Mas eu ainda acho que o filme, ele pisa em ovos nesse sentido, assim, nessa falta do grande conflito, quando você pensa nessa obra cinematográfica, assim. E talvez ele tenha perdido audiência justamente nessa parte de ritmo, né? Porque por ser um filme que acaba mostrando muito do que a gente já conhece, do que a gente já sabe, do que a gente já vê, do que a gente evidencia todos os dias, você acaba vendo que às vezes as pessoas não compram tanto, porque virou um grande filme de autoajuda, sabe? Você vai lá ver o filme, você tá vendo na tela a vida como ela é, o que tá passando de complicações ali e tal, e aí você acaba pegando uma história de um menino de classe média ali e você acompanha mais ou menos aquilo que, assim, é interessante para ele, né? Por exemplo, eu acho que o filme ganharia muito mais em termos de história mesmo, até para evidenciar um pouco mais o dia a dia, por exemplo, se pegasse uma pessoa de classe baixa, entendeu? A gente vê de repente outra coisa, tentar evidenciar outras realidades, entendeu? Então às vezes eu
eu penso nisso no filme, assim. Não é um filme que, por exemplo, me agradou 100% o paladar, sabe? Não é um filme que eu vou assistir mais 2 vezes, 3 vezes, não sei o quê, porque é um filme que eu já me identifiquei, já é a história, já entendi a história, não vou precisar refletir mais sobre ele, entendeu? Essa questão de classe social, eu acho que eles são classe baixa, que é classe média, né? É classe média baixa. Classe média e vão conseguir conquistar, mas eu acho que por isso que ela volta a estudar. É muito diferente aqui do Brasil, se você pensar, um filme de pessoal de classe baixa, você vai pensar na favela, lá nos guetos. Sim. Nos Estados Unidos classe baixa. Lá tem gente, tem favela também nos Estados Unidos, não vem com preconceito. Não tô tendo preconceito, mas não tem a classe baixa lá, não é igual daqui. Gente pobre, claro que existe gueto, existe gente pobre pra caralho nos Estados Unidos. O que acontece eles são de classe média, eles são de classe média, eles vivem numa casa assim, provavelmente alugada e tal, e ela fala assim, eu não consigo manter uma vida pra vocês, eu preciso voltar a estudar, voltar pra faculdade, porque ela provavelmente deixou a faculdade ou não fez, porque teve filho. E aí ela volta pra faculdade e eles vão morar com a avó. E aí eles conseguem algo a mais, assim, conseguem uma vida mais confortável, porque ela, em um momento, casa com um cara que era o professor da universidade. Então, assim, ele provavelmente já tinha aquela casa e tudo mais. Aí eles se mudam pra casa da amiga por um tempo até conseguir outro lugar. Então, assim, essa é uma classe média e aos poucos eles vão conquistando um espaço maior. Mas mesmo assim, chega no final, a mãe deles decide sair da casa. Ela já se separou do segundo marido lá, né? Também era meio bêbado, né? Meio brucutu, assim. E ela fala assim, eu vou sair, eu vou mudar para um apartamento, eu vou mudar para um apartamento pequeno, porque vocês estão indo embora, porque não precisa dessa casa grande. Então, assim, você vê que ela mesmo assim não teria condição de ficar mantendo uma casa grande. Ela quer ir pro cantinho dela, entendeu? E é muito interessante esse processo, se a gente parar pra pensar, porque assim, você vê ela e os filhos lá já pro final do filme tentando jogar fora a coisa. Ela fala assim, a gente vai jogar fora o que não presta, o que não é pra manter. Eles falam assim, não tem como guardar. Ela fala, não, mas a ideia é jogar fora. E é muito interessante, porque ao mesmo tempo que você se livra do passado, do tipo, eu tô tirando esse peso do passado, você nunca se livra totalmente, porque você sempre vai ser influência dele, sempre vai ser um resultado desse passado. Inclusive com terceiros, né? Porque quando você para pra pensar que ela, de uma conversa totalmente despretensiosa com o jardineiro, e ela pega e fala pro cara, viu, você é inteligente, você devia estudar. E aí ela encontra o cara anos depois, o cara fala, seguir o seu conselho e tal. Então você percebe isso, que às vezes pequenas atitudes ao longo da vida, principalmente se você tem uma vontade de mudar ou de melhorar e tal, você toma atitudes mais positivas e até prósperas, você pode influenciar outras pessoas, né? Exatamente. E isso é interessante. E o filme todo é isso, né? Sim, são pequenos acontecimentos influenciando a vida do Mason, né? E daí você mostra em detalhes coisas acontecendo com outros personagens pra reforçar isso, entendeu? E é muito legal porque, assim, o Linklater até em entrevistas ele falou que ele voltava pra casa depois de filmar lá em 4 dias algumas cenas, ele voltava e ele tinha tempo pra pensar. Provavelmente essas ideias foram surgindo ao longo da produção do filme. Sim, sem dúvida. E não antes dele. Fala, são poucos os filmes que você consegue falar assim, não, então gente, vamos parar de filmar aí, eu vou pra casa e vou refletir. Não dá, a maioria tem agenda apertada, tipo, a gente fez o roteiro, tem que filmar o roteiro e pronto, acabou. E esse filme não. Então eu acho que é por isso que ele é especial, por isso que eu gosto muito dele. Porque ele mostra sutilezas, assim, e sem... Eu não sei, eu acho que porque chega uma hora que cansa tudo muito grandioso. Tem que ser um grande drama, uma grande história. É claro, óbvio, é pra contar isso e sempre vai ter grandes histórias. A gente, daqui a pouco eu vou querer ver o Stephen Hawking. Não. O Stephen Hawking, é uma puta de uma história. Porque exatamente, é um cara importantíssimo e tal, é um negócio dramático, é uma coisa super intensa. Só que chega uma hora que cansa, e eu fico feliz de ver um filme que nem o Boyhood, que é de altíssima qualidade, de altíssimo nível, com um monte de detalhe, com um monte de nuance, com um monte de coisa pra ser discutida. E ele é simples, e não sabe, para de chorar, para de se esgoelar. A cena mais com mais drama que tem é a Patricia Arquette falando, né, tipo, você tá indo embora, tal. Mas não é, assim, é atuação excelente, justamente porque ela não cai no overacting, ela não se esguela, ela não é uma mexicana fazendo drama.
Não, ela é uma pessoa comum que só tá triste naquela hora e bateu uma tristeza. E a vida é assim. A vida da maioria das pessoas é assim. Você não passa por grandes momentos. Ninguém é tipo, sabe assim, a larva que vai se transformando na borboleta e magia. Não, vai acontecendo e tal. Então, mas eu acho que o filme tem um problema às vezes que ele fica muito linear. Entendeu? Ele fica muito linear. Mas a vida é linear. Não é, Dani. Se você para pra pensar que pessoas morrem, por exemplo, é um caos isso. Tem gente que não sabe lidar. Aí não tem isso no filme. Você não vê um grande conflito. A vida não é simplesmente linear. Você enfrenta, sim, grandes problemas e existem grandes conflitos mostra, e tanto tal. Que o cara bebe, ela vai lá, tira os filhos da casa à força. A menina vai pra escola de roupa suja, porque não tem roupa pra vestir. Ela fala, gente, minha roupa tá suja e tal, isso é uma droga. É que eu acho que o Rafa tá falando assim, que nem... Seria mais impactante se o personagem tivesse um câncer, ou os pais se separassem durante o filme, né? Eu tô alguma coisa assim, impactante, o filme, assim. O filme começa a 60 por hora. E aí ele tem momentos que ele vai a 70, tem momentos que ele vai a 20... Tem momentos que ele volta a 60, mas é nisso, entendeu? Ele fica nisso. Ele não é um filme que você vai chegar e vai assistir e vai falar, nossa, tem 120 aqui, entendeu? Tipo, aconteceu algo muito pesado, tipo a morte de alguém. Tipo, a mãe morreu, ou o pai morreu, ou o pai sumiu, ou sei lá, alguma coisa nesse sentido. Não, ele mantém o filme muito linear. Mas eu acho que era essa proposta... que ele nem foca nos grandes momentos. A ideia é mostrar o crescimento por meio de momentos cotidianos, entendeu? Eu acho que essa é a ideia. Então vamos supor, por exemplo, a gente vê a avó deles no começo do filme e vê ela no final. É a mesma atriz. Exatamente. Vamos supor que a atriz não tivesse topado. Não quero fazer mais. Já fiz aquela vez, não tem compromisso nenhum, não vou fazer. Não ia ter. Eles poderiam em algum momento citar o fato de que ela morreu. A avó de vocês morreu. Mesmo assim, não faria sentido mostrar um momento dramático da morte da avó, por exemplo. Porque não é a proposta do filme, entendeu? Então, eu acho que... Enfim, eu acho que é isso, sabe? Mas não precisava fazer um drama, mas podia mostrar, tipo, eles voltando do funeral e o Mason lá, mas como é morrer e tal? Porque logo no começo, nas primeiras coisinhas que ele fala quando ele é criança, é das minhocas, né? Da vida das minhocas. É verdade, então, podia ser uma coisa assim, dele, qual que é o sentido da vida? E o que acontece depois da morte? Alguma coisa assim, um pouco mais impactante. Não tem isso. O que eu acho é que o filme, o que me incomoda no filme é justamente ele ser tão linear, entendeu? Eu acho o filme muito bom, acho a história muito bem contada, acho a iniciativa e é um filme muito ousado, profundo também, mas eu acho que ele acaba se tornando muito linear, assim, ele fica muito singelo, ele é muito simples em alguns momentos e tal, e ele poderia tentar ousar um pouco mais em alguns momentos, porque senão a gente também vai ficar nesse discurso de que não, a vida é assim mesmo, a vida é linear, a vida é não sei o que, e não é. A gente tem várias situações que a gente vai, sabe, aproveitar mais, vai sofrer mais, vai não sei o que, e o filme ele fica meio ali, linear e tal. How long you been in here, Mason? I'm not sure. I'm sure. All class. Did you complete your image diary? Not yet. Completed your digital contact sheet? Not quite, but I mean, it's not going to take me long. Not yet. Not quite. Darkroom time is extracurricular. I mean, technically, you don't ever have to be in here these days. And certainly not until you've completed your assignments. That's the deal. Sorry. Uma das coisas mais importantes até do filme, que mais são chocantes assim, é quando a mãe vai lá resgatar os filhos da casa do primeiro, do segundo marido, né, que é bem alcoólatra, porque o terceiro também é alcoólatra, né? O ex-fuzileiro. Mais ou menos, né? Eu entendi que ele tem problemas lá.
Eu achei que ele ficou meio de saco cheio, assim, ele tava, sabe, já tava meio frustradão tô e tal. cuidando de vocês. Eu acho assim, se todos os filmes agora forem ser que nem Boyhood, óbvio que eu não vou gostar. Porque tem horas que você quer ver um filme com intensidade, Sim, você quer ver um filme que lógico, te deixa nervoso, você quer... Né, eu falei bem do Whiplash, o Whiplash é um filme completamente diferente, você quer se jogar lá e tocar bateria pra ajudar o cara. Mas assim, sei lá, eu acho que a proposta é muito boa e pra mim não me incomodou nada o fato de o filme ser lento, entendeu? Pra mim até ajudou o fato dele ser linear nesse sentido, porque, sabe assim, isso me ajudou a mastigar o que eu queria. Eu fiquei o tempo inteiro buscando momentos de virada, mas não de virada da virada do roteiro, aquela coisa, né, de aconteceu alguma coisa muito grande. Não, momento de virada em que, assim, algo que vai ser significativo na vida do Mason, entendeu? Então, a conversa que ele teve com o pai, a primeira conversa deles, a conversa que eles têm no carro, que o pai fala assim, eu não quero... Pô, conta mais sobre a vida de vocês. Eu achei genial, porque ele fala assim, gente, contem mais sobre a vida de vocês e tal. E aí ele vira e fala assim, e você, pai? Como foi a sua semana, o que você fez? Isso é genial, porque querendo ou não deixa de ser até um ensinamento pros pais, tipo, antes de querer que seu filho conte como foi a escola, conte você como foi o seu trabalho pro seu filho, porque quem sabe ele conta de volta. E tem muito pai que acha que a via de mão única. Então eu acho legal, porque então isso foi um momento de virada, porque isso estreitou a relação dele com o pai dele. Tem momentos com a mãe dele, entendeu? Momentos em que a mãe dele fala pro primeiro marido assim, você tem muitas regras, entendeu? Não precisa fazer tanta regra, tipo limpar o jardim e limpar aquilo e voltar pra cá. É muita regra pra uma criança, né? Então, assim, pra ele, provavelmente, ele sentiu isso. Falou assim, cara, minha mãe tá certa e não esse idiota, entendeu? Então, são pequenos momentos. E eu acho que o meu exercício foi esse. Ir identificando coisas que vão mudando a vida dele aos pouquinhos e nunca diretamente. Esse eu acho que é o charme do filme mesmo. É a passagem de tempo. Você acompanhar o crescimento daquele menino, como que ele foi se tornando aquilo e como que alguns eventos dentro da vida dele vão impactando naquilo que vai ser a personalidade dele, né? Então você percebe isso ao longo do filme com as pessoas que compõem a família dele ali. Tem um lance interessante também, que o Linklater, ele teve o cuidado na hora de trazer um pouco da ambientação, né? Então você percebe assim, quando eles estão morando mais pro sul dos Estados Unidos, ele traz alguns arquétipos até que compõem aquele cenário, né? Então você vê assim, quando eles estão no sul, você escuta música country, eles moram você no vê Texas, o vô, né? Albuquerque, se eu não me engano. Então... É mais pelo Texas, eu não sei, sou bom de geografia, mas assim, eles saem de Houston, vão pra Austin. Isso, é tudo no Texas. Um lugar que é uma cidadezinha que é perto de Austin. Isso. E daí a menininha, ela fala assim, aqui se você quiser sair é pra Austin ou pra não sei onde. Isso, exatamente. E você vê assim, ó, o vô entregando a arma, você vê, tipo, o lance da Bíblia, sabe? Estou te entregando a Bíblia. Ali ele tá compondo um cenário mostrando exatamente onde que eles estão e qual que é o ambiente que realmente influenciam ele ali, entendeu? É legal, inclusive, ver, porque assim, os avós que dão a arma lá e a Bíblia são pais da esposa do pai, né? Isso. Da moça lá. Uhum. E ele até comenta assim, ele fala assim, pode deixar comigo a shot, sei lá como que é o nome, a espingarda lá, sua mãe não vai porque a sua mãe não vai gostar nada dela. Então, assim, ele já sabe que são mundos diferentes, né? E tem também outro confronto, o fato de... Tem a questão política, né? O pai influencia eles, de certa forma, a um pensamento político. Isso. Fala assim, votem qualquer um menos no Bush. E aí, depois de um tempo, mostra eles com as plaquinhas lá do Obama. E aí ele vai pôr na casa de um cara, o cara fala assim, você acha que eu voto num cara chamado Barack Hussein Obama? Tira isso aqui. Exatamente. E é justamente esse embate que tem. E essa ambientação, né? Você percebe que ele se importou, assim, ele teve o cuidado de chegar lá e falar, não, vou mostrar qual que é o ambiente que eles estão vivendo. Inclusive, tem tomadas interessantes quando ele pega
e mostra a TV, né? O que eles estão assistindo. Então, como o Henrique falou, você vê lá o Dragon Ball, você vê depois outros programas, então você começa a se ambientar ali, você começa a entender. A primeira cena que mostra a Samantha, a irmãzinha, ela tá cantando Oops, I Did It Again, que ela zoa, daí ela começa a cantar, ou seja, meu, era época Britney Spears, né? Aliás, não, a trilha sonora do filme, inclusive, é espetacular. Muito boa. Porque, assim, eu demorei pra sentir a trilha sonora, porque ela é muito sutil, mas tem música brasileira na trilha sonora, tem, enfim, Coldplay, tem Foo Fighters, tem um monte de coisa, um monte de música muito boa, mas que é bem orgânica mesmo, não é nada... Não é tipo música tema, não, é simplesmente orgânica pra fazer parte. E só um comentário breve, o Richard Linklater é de Houston, Texas. Por isso. E sabe quem também é de Houston, Texas? Quem? O Wes Anderson. Os dois nasceram na mesma cidade, assim. É legal... Que tem naquela água, tem né? Ultimamente não tem água lá, você sabe que tá uma seca desgraçada lá, Califórnia principalmente. Então a gente tá que nem eles. Na Califórnia, tipo, tem um lugar na Califórnia que não chove, tipo, não chove, simplesmente não chove. Mas enfim, outro assunto. É legal no filme que tem a hora que tá o pai, né, do Mason e o Mason conversando, e ele pega, ele cria uma coletânea com todos os discos solo dos 4 integrantes dos Beatles. Ou seja, daí ele fala, não existe um integrante solo, só existem eles em conjunto. E ele começa a falar da passagem das músicas. A primeira que ele fala que tinha que vir é Band on the Run, do Paul McCartney. E aí a hora que ele fala mais umas 3, 4, ele fala uma de cada um dos outros integrantes dos Beatles, e aí começa a tocar a Band on the Run. Então, assim, o que o personagem acabou de falar é isso aqui que vocês têm que ouvir. É muito legal isso mesmo. Eu gosto também muito das transições, sabe, entre as idades também, porque é uma coisa que você não sente. Você olha e fala, caraca, ele cresceu, olha só como ele cresceu e tal. São cortes rápidos, cortes rápidos, não exatamente. É assim, tipo, corta e tem uma, meu Deus. Exatamente. Não, cortou, de repente ele tá com uma menina namorando no carro. Nossa, não, outro tá com cabelo. Pelo cabelo, principalmente pelo cabelo da mãe, pelo cabelo da Samantha, pelo jeito do pai, você vê por detalhes, mas realmente, se você estiver assistindo sonolento em casa, tipo, sei lá, que nem a minha mãe que deita no sofá e capota, você fica perdido, porque você, tipo, você sabe assim, fala, nossa, calma aí, não aconteceu nada, não, aconteceu porque ele cresceu e não percebi, porque você estava com o olho meio fechado. Mas é muito interessante, porque os cortes são sutis, né? São muito bem sutis, simples, assim, muito tipo, bem feitos, tá, e assim, pronto. Não é uma coisa... E realmente é simples, né? Tipo, a vida é simples. Quando você vê, tem momentos que eles falam, nossa, as crianças cresceram. Nossa, o tempo passa rápido. O tempo passa rápido. A própria cena que o Manson tá com o pai no bar lá e aquele amigo tá tocando violão, cara, a hora que olha o Manson fala, caraca, como você cresceu, né? Já se surpreende ali. Sim, né? aí ele homenageia. Vou tocar pro Mason, que ele tá se formando. Exatamente. Ele é um cara que eu vi crescer e que tá me fazendo me sentir velho. Isso, e é o que acontece, a gente já tá nessa situação, tipo, nós na nossa idade, tá na situação de ver, de repente, um primo, um sobrinho, sei lá, que você olha, você fala assim, nossa senhora, puta que pariu, tá gigante. Pessoas que nunca nasceram estão nascendo agora. Pessoas que nunca morreram estão morrendo. Olha que nossa, puta que eu pariu, verdade, nossa, Rafa. Pensem nisso, pensem nisso. E todo ano que passa, a gente fica um ano mais velho. Exatamente, é incrível. A matemática da vida é incrível. Mas e a previsão Jedi que tem no filme, hein? A hora que o Mason Senior leva o Mason pra pescar lá, pra eles acamparem, eles começam a conversar e daí eles falam, é verdade. E se tivesse um Star Wars episódio 7? E não sei o que, eles começam a filosofar. E essa cena foi filmada em 2008. E, tipo, ou seja... E a Disney comprou lá a Lucasfilm em 2012, não tinha como prever. O Star Wars episódio 7 vai sair agora em 2015, no ano de lançamento do Boyhood. Ou seja, olha que engraçado, né? Que coincidência, assim, o que eles imaginaram. E eles até falaram, acho que não vai ter, não tem sentido. Mas é um papo que rola né? muito, assim. Outro dia eu tava ouvindo, eu acho que foi o podcast lá do Nerdcast. Teve algum muito antigo deles, eles estavam comentando, teve algum muito tempo antes, tipo 2, 3 anos atrás, sei lá quanto tempo, que um deles fez uma promessa, falou assim, não, isso aí eu só faço depois que filmarem, como que é que ele falou? Depois que fizerem
um filme do... que forem fazer continuar o Star Wars e ainda fizerem o filme do Hobbit. Aí pagou a língua, porque fizeram o Hobbit e vão fazer Star Wars. Exatamente. Então, assim, é uma coisa que acho que todo mundo sempre comentava, né? Tipo, continuar e tal. Mas é interessante mesmo, porque é muito legal esse tipo de... As referências à cultura pop, né? Tem várias referências. Principalmente pela música, mas também por outras coisas. E, claro, quando você ouve a trilha sonora do Boyhood, é só lembrar que o Linklater dirigiu a Escola do Rock. Então tem ele essa sabe o que ele também, tá fazendo. É verdade. Tem uma coisa interessante, né, que de bastidores, né, e o filme, ele começou a ser filmado no verão de 2002, né, o elenco se encontrava uma vez ao ano, durante 12 anos, e aí eles gravavam a cena ali que precisava. E aí filmavam o Linklater, durante 5 dias, né? Mais ou menos isso. E aí o Linklater, inclusive, chegou lá pro Ethan Hawke e fez um acordo lá que se acontecesse alguma coisa com ele durante esses 12 anos de filmagem, que o Hawke seria o responsável por assumir o papel da direção. Quer dizer, o filme ia sair de qualquer jeito e a equipe tinha uma sinergia muito grande quanto ao projeto, né? O que fazer desse projeto. E aí eles já tinham esse acordo entre eles. Quer dizer, dentro disso o filme realmente tem uma ousadia muito grande, né? E isso é o charme do filme. O tempo em uma questão geral, né? Tanto a gente pode dizer que tanto na parte de história, né, na parte fictícia dele, como também na parte de produção. É uma coisa que não, assim, ganhou muitos holofotes por ser uma coisa nova, né? E tem o estúdio IFC que topou, e aí eu até vi uma entrevista que o Linklater falou isso. Falou que o estúdio topou dar uma grana anual pra produção, tipo, toda vez que fosse fazer mais cenas, davam a grana, tipo, em 12 anos, um longuíssimo prazo, quase estúdio nenhum toparia isso, e ele ainda falou que foi tipo o mesmo cara, sabe, assim, o cara do estúdio foi o mesmo durante 12 anos. Eles falam que em Hollywood isso é raríssimo, porque a cada 2, 3 anos muda profissional e você tá falando com outra pessoa e tudo mais. Então isso é interessante também, ainda houve alguém que topasse financiar, senão provavelmente o filme seria ou financiado do próprio bolso dele ou de outra forma, né? Então isso é bem interessante. You know what I'm realizing? My life is just gonna go like that. This series of milestones. Getting married, having kids, getting divorced. The time that we thought you were dyslexic. When I taught you how to ride a bike. Getting divorced again. Getting my master's degree. Finally getting the job I wanted. Sending Samantha off to college. Sending you off to college. You know what's next? Huh? It's my fucking funeral! Muito bem. A gente discutiu bastante aqui sobre Boyhood e tal, mas o que interessa mesmo é a nota que a gente vai dar pro filme. Rafa, a gente não vai ficar 12 anos discutindo o filme? Não, imagina. Senão que vai o podcast se chamaria 12 anos de escravidão fazendo podcast. 12 anos de escravidão do Rafa, que vai ficar editando. Exatamente, cara. E o que vocês acham da gente pegar esse tempinho ainda que resta e a gente falar um pouco sobre o filme Noé? Boa, pra daí dizer que tem um podcast sobre isso, né? Falando em Noé e falando em Deus, tem uma hora lá de que eles estão lá na casa dos pais lá da esposa do Mason Sr. e a filha, a Samantha, fala assim: pai, você não vai virar um daqueles caras de Deus, né? Tipo, os caras religioso pra caramba. Aí a esposa grita lá do fundo: eu tô ouvindo vocês, viu? Exatamente. Vamos lá então, vamos finalmente para as notas, pra gente classificar aqui esse filme dentro das notas do Cinemação. Vou somar aqui as notas, hein, para dar o carimbo Cinemação de qualidade. Então vamos começar agora com o Dani. Por favor, Dani, qual a sua nota de 0 a 5 estrelas para Boyhood? Depois de tudo que eu falei, da forma como ele funciona por si só, como ele não inova no sentido de fazer algo completamente diferente de tudo, mas de fugir um pouco do extraordinário, de como tudo funciona perfeitamente bem, eu dou nota 5, sem medo nenhum, nota máxima pro filme. Pra mim é um filme 5 estrelas, claro, dentro da proposta dele, né, eu sei que é uma proposta diferente de todos os outros filmes, por exemplo, que estão nessa corrida do Oscar aí, mas dentro da proposta dele, dentro da direção do Linklater e do fato de ter sido filmado em 12 anos, com uma estrutura
diferente do que a gente tá acostumado, 5 sem medo nenhum. Legal, legal. É um filme que tá concorrendo a quantos Oscars? A 6 Oscars. Quais são eles? Ele tá concorrendo a melhor filme, melhor ator coadjuvante pro Ethan Hawke, melhor atriz coadjuvante pra Patricia Arquette, melhor direção pro Richard Linklater, melhor roteiro pro Linklater e melhor montagem pra Sandra Dare, né, que é a montadora. Legal, legal. Acho que montagem é uma coisa que eles podem realmente levar aí, hein? Então, é que tem o Birdman na parada. Ah, é verdade. Eu acho que assim, deixa eu até fazer uma premonição aqui. Vamos deixar gravado porque se eu posso errar, não tô com problema nenhum com isso, mas se eu acertar, eu quero presentes, eu quero chocolates de presente. Eu acredito, olha que loucura. Imagina que legal. O Boyhood ele tem tudo para ganhar o prêmio de melhor filme, eu acho. É. Ele tem tudo para ganhar o Oscar de melhor filme. E se ele ganha, só que se ele ganha de melhor filme, dificilmente ele vai ganhar melhor diretor. Então, muito possivelmente vai ter o Boyhood de melhor filme, o Birdman ganha melhor diretor. Pela primeira vez na história, 2 estrangeiros vão ganhar o Oscar de melhor diretor na sequência, porque foi o Alfonso Cuarón no ano passado, daí esse ano o Alejandro Iñárritu do Birdman, que possivelmente vai ganhar. E se o Boyhood ganha de melhor filme, tem a mesma dobradinha que teve no ano passado, que foi melhor diretor pra um e melhor filme pro que eu acho muito provável eles fazerem isso. Que é bem provável. E assim, além de tudo, você ainda tem, tipo, melhor filme. Num ano foi um de 12 anos de escravidão e no outro um filme que demorou 12 anos pra ser produzido. Entendeu? Então, é sério, são vários paralelos que dá pra fazer. É bem interessante. Eu acho bem possível que a gente tenha isso e tenha, tipo, sabe assim, melhor montagem pro Birdman, mas aí melhor roteiro eles podem dar pro Boyhood. Apesar de que eu acho que seria injusto o melhor roteiro pro Boyhood, porque, enfim, nem teve bem um roteiro, né? Melhor exatamente. Filme é uma coisa, melhor roteiro é outra. De atores difícil, mas pode ser. Então, assim, eu acho que vai ter bem picotadinho, sabe? Tipo, um filme que não ganhou nada, mas ganhou de melhor ator. Entendeu? Aí, o Selma, que não tá concorrendo a quase nada, provavelmente vai ganhar de melhor canção, entendeu? Então provavelmente vai ser um Oscar picotadinho, mas o Boyhood alguma coisa ele leva. É engraçado que Globo de Ouro ele levou melhor filme de drama, né? Levou melhor atriz coadjuvante e melhor diretor. Quer dizer, levou 3. Mas e no Globo de Ouro, o Birdman ganhou melhor filme, comédia ou musical. O Globo de Ouro separa drama e comédia / musical. É verdade. Então, assim, foi justamente isso que fez os dois ficarem os grandes favoritos pro Oscar, né? Aliás, verdade, eu acho bem legal que tem essa divisão, apesar de ser esquisita, né? Tipo, o que é comédia hoje em dia, sei lá. Mas tem isso pra causar essa... Ele não entrega, né, tudo. Pra causar essa dúvida pro Oscar, porque senão ia ficar muito... Talvez muito na lata, sei lá. Então é interessante, quero ver se a minha premonição vai acontecer. Okay, tá gravado. E aí, Henrique, nota? Cara, o Boyhood eu vou dar 4 claquetes ou estrelas ou 4 anos da minha vida por assistir esse filme. Eu não vou dar 5 porque pra mim não foi um filme top que me marcou, mas eu acho que ele merece 4 claquetes, que é uma nota muito boa, por conta dessa iniciativa de ter sido filmado durante 12 anos, pela trilha sonora que é muito boa. Mas assim, realmente ele não consegue chegar na 5, na nota máxima, até pelo que você, Rafa, também falou, que ele não tem uma virada tão forte o quanto eu imaginei que pudesse ter. E isso acaba não atrapalhando muito, mas eu sinto que ele ficou um pouquinho incompleto. Então acho que 4 claquetes, assim, é um filme que é muito bom, vale a pena assistir. Eu acredito que ele possa ganhar de melhor diretor por causa do Linklater, porque ele fez tudo, né? Diretor, montagem, a produção, né? Então acho que essa iniciativa, essa ideia dele vale a pena, assim, ele receber um Oscar. Alguma coisa ele vai sair premiado, com certeza. Como melhor filme, eu não assisti os outros, mas não sei. Se a gente for pegar pelas suas notas, você gostou mais de O Grande Hotel Budapeste, por exemplo, do que Boyhood. Eu gostei mais do Grande Hotel Budapeste, até porque eu não esperava nada assim, mas eu assisti o trailer, aí eu chorei de rir. Aí eu fui assistir o filme, daí eu vi aquela beleza, depois que eu parei pra prestar atenção, toda aquela
parte que a gente falou da centralização das imagens, Sim, daí sim, eu sim. lembrei dos outros filmes e realmente... É assim, os dois filmes são muito bons, mas o Boyhood não é tão bom quanto o nosso último podcast sobre o Grande Hotel Budapeste. Legal, legal. Eu vou dar 4,5. Eu acho que eu tirei só meio ponto, justamente por causa do ritmo. Pra mim chegou uma hora que cansou em algum momento. A gente tá falando também de um filme relativamente longo, né? Tem um filme de quase 3 horas aí. E eu acho que essa pisada em ovos, assim, de justamente não tentar usar um pouquinho ali, me deixou um pouco sonolento no filme em alguns momentos. Mas eu acho o filme muito bem acabado. Eu acho ele muito legal, principalmente nesse sentido de ser inovador, ser profundo, trazer situações cotidianas, é um drama cotidiano que te ajuda a refletir no seu dia a dia mesmo. Acho isso muito legal, é sempre válido isso. E acho uma pena também o filme não ter tido a bilheteria que poderia ter, assim, maior, sabe? Eu gostaria que mais pessoas fossem ver para justamente aguçar mais ainda a discussão. É um filme que ele acaba sendo muito mais, como que fala, seletivo, né? Em algum sentido, porque as pessoas vão assistir, esperam uma coisa, vem outra e tal. Então ele tem um pouco disso, desse conflito. Mas é um filme que vale muito a pena ser assistido, principalmente se você gosta de cinema, se você gosta de ver como a montagem de uma história, porque você meio que assiste Boyhood e você acompanha justamente o nascer de uma história, né? Que é o Manson. E esse é o legal do filme. E o filme me teve assim, essa conexão emocional justamente por conta de Anos Incríveis. Eu assisti o filme e falava, cara, que legal ver isso, sendo que eu vi e tive essa paixão enorme pelo seriado nos anos 90 e agora eu tenho esse filme que fala, tem mais ou menos a mesma linguagem, né? Lembrando até que o Anos Incríveis que a gente comentou, que eu até falei, a gente cresceu junto com os atores, né? Porque a história exatamente. se passa na época da Guerra do Vietnã, tanto que a irmã dele vira hippie e tudo mais. Mas é um filme muito bom, e se a gente for somar as notas aqui, 5 do Dani, 4 do Henrique, 4,5 meu, a nota do filme é 4,5, ou seja, a mesma nota do Grande Hotel Budapeste com uma inversão, porque no Grande Hotel Budapeste o Dani deu 4 e o Henrique deu 5, olha só. Ô Daniel, você tá foda, hein? Grande coisa, nota não tem problema. Não, é só pra mostrar o quanto a gente gostou do filme, né? Então, o Cinemação carimba aí mais um filme pra ser assistido por você, um grande filme, um ótimo filme pra ser assistido e que merece a sua atenção pra esse Oscar, principalmente. You're so considerate. Did you ever think of me? Oh, so considerate. In too deep and lost in time. Why'd you have to go and let it die? Beautiful veins and bloodshot eyes. Why'd you have to go and let it die? Heart's gone cold and hands are tied. Why'd you have to go and let it die? Why'd you have to go and let it die? Chegando ao final de mais um podcast, agora o podcast Cinemação número 119, falamos sobre Boyhood. Você percebeu o que estamos fazendo, gravando, falando sobre filmes que vão estar aí no auge, né? No seu grande auge quando chegar o Oscar, né? Então provavelmente os próximos podcasts teremos mais filmes voltados a Oscar, porque é a grande premiação do cinema e a gente tá aqui analisando tudo, já percebendo qual que é o favorito de quem, né? Já estamos começando a perceber algumas coisas aí, né? Já tem alguns traços de apostas surgindo aí, ó. Por exemplo, o Henrique votaria no Grande Hotel Budapeste, o Dani já votaria no Boyhood. Eu prefiro o Boyhood, mas
Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é você ter um filme preferido e outra coisa é você apostar em um filme. É que o Dani é estudioso do Oscar. Ele é metido. Ele entende a cabeça. Eu gosto de pesquisar, tipo, as influências e qual vai ganhar, pra ver como o Oscar é muito previsível mesmo. Mas, é muito previsível. É muito. Se você dá uma pesquisada e tal, vê os artigos, vê os prêmios dos atores, dos sindicatos, os prêmios do Globo de Ouro, você vai falando, tá, já sei. Você, a hora que o Leonardo DiCaprio não ganhou o último Oscar, você falou, meu Não acredito! Não. Eu falei assim, tá. E todo mundo assim, o Léo. Eu ficava rindo por dentro. Ele não vai ganhar. Engraçado que eu acho que ele deu um tempo com o Oscar, né? Esse ano, pelo menos, ele falou, não, agora chega, vou dar uma descansada. Ele tá cansado. Foda-se. Acho que ele vai produzir um filme pra ver se ele ganha como produtor. Muito bem, Dani, Henrique, muito obrigado pela presença de vocês em mais um podcast, agora o 119 e o próximo 120 com mais um filme oscarizável, hein? Exatamente. Valeu, Rafa, valeu, Henrique. Obrigado a todo mundo que tá ouvindo até agora. Você que tá ouvindo até agora, saiba que a gente já tá chegando no podcast número 120. Isso mostra o quanto o tempo é implacável e vai passando rapidamente. É verdade. Mas é isso aí. Valeu, obrigado a todo mundo e até semana que vem. Rafa, Dani, brigadão. Valeu, galera. Vocês aí que está ouvindo mais um podcast. E semana que vem tem mais um. Falou! O podcast Cinemação número 119 fica por aqui e a gente se vê no próximo. For you I bleed myself dry. It's true. Look how they shine for you. 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 Look how they shine. Look at the stars. Look how they shine for you. And all the things that you do. Ação. Meu, por que a gente não gravou um podcast sobre o Noé? Isso na sua cabeça, quando você falou, eu pensei, eu falei, de onde ele tirou o Noé? Mas a gente comentou muito sobre o Noé. Em qual podcast? Em algum podcast que a gente falou sobre vários filmes, ou que a gente conversou com o pessoal, com os caras do Miolos, ou o pessoal enfim, do com alguém. Logado. Cara, a gente comentou, só a gente isso. comentou, acho que sobre, comentou, alguém comentou a crítica, e a gente comentou em algum podcast. Então a gente tem que gravar algum podcast do Darren Aronofsky. Lógico, não, a sugestão tá anotada, O que não tá anotado é ficar falando sobre podcasts que não existem. Eu acho que todo mundo também, eu queria convidar todo mundo pra ouvir o podcast que a gente fez sobre o Titanic. O podcast do Titanic a gente gravou, eu lembro que foi na semana depois que estreou o Titanic. Foi. A gente nem pensava em ter um podcast, mas a gente gravou. Nem existia internet. A gente voltou no tempo, Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.